a gente guarda tanta dor no peito, o medo de não conseguir uma promoção, o medo do nosso namoro terminar, de uma amizade terminar, o medo da gente se distanciar da pessoa que a gente mais gosta, ou o medo de um namoro ou da amizade terminar simplesmente porque a gente tem medo de ficar sozinho e não por conta da pessoa com quem a gente está se relacionando. Oi, meu nome é Lô Felipe e hoje eu quero falar sobre os caminhos do medo. Não o medo propriamente da questão de fobia, não dos extremos, né? Mas os caminhos daquele medo do dia a dia que podem impedir de alguma forma a gente de conseguir alguma coisa, de expressar alguma coisa, de falar o que a gente sente. Isso aqui, pra mim, deixou de ser fácil. Comecei a ter um medo em relação ao que eu falava, ao que eu sentia. Isso porque eu acrescentei mais importância ao que eu pretendia trazer aqui pro YouTube. Seja os conteúdos, seja o que eu trazia, seja o que eu sentia, seja o que eu vivia. De alguma forma, o YouTube pra mim é um compilador das minhas experiências de vida. Assim como todo artista, ele, serve como um filtro das experiências que ele vive e serve como um filtro para expor isso para o mundo de volta, então ele absorve e depois expõe isso para o mundo, eu acho que de qualquer forma, as pessoas que fazem vídeos para o YouTube ou falam de qualquer coisa, as pessoas que se expõem de alguma forma, acabam fazendo da mesma forma. Então é um jeito de exposição, é um jeito de mostrar para o mundo quem você é no mundo. Com isso, como eu misturava muito os aspectos pessoais, o que eu vivia, e trazia isso de uma forma, seja nos meus textos ou seja nos meus vídeos, isso acabou se tornando um pouquinho mais complicado conforme o tempo foi passando, conforme as experiências que eu fui vendo, conforme os relacionamentos que eu tive. Era pesado demais porque eu precisava revisitar essas memórias. Eu estava num trabalho que me drenava bastante. Eu lidava com pessoas, e lidar com pessoas automaticamente tem uma troca de energia ali, mas o ambiente era muito carregado, ele era muito negativo de alguma forma. Então era sempre pesado. Vinha um monte de coisa acontecendo, um monte de caminhos que precisavam ser fechados e outros iniciados. E chega um momento que você não tem energia suficiente para fazer tudo. E ainda bem que de alguma forma eu me distanciei das redes sociais, porque o que eu precisava fazer era gritar. Mas o grito naquela época não ia ser um grito de alívio, não ia ser um caminho de alívio, de jogar isso pro mundo, o que eu absorvi de alguma forma pesada. Ia ser um grito de acusação, ia ser um grito de por que a vida tá acontecendo desse jeito? Por que eu mereci pra isso? Porque conforme essas energias foram crescendo, conforme eu fui percebendo que eu precisava falar sobre elas, mas eu tinha medo de falar sobre elas, e também é um ciclo porque eles se alimentavam de alguma forma, eu fui entendendo que eu precisava mais lidar primeiro comigo, para depois conseguir falar com outras pessoas em relação a essas questões. E não tá sendo fácil, mesmo que seja subjetiva, mesmo que não seja com detalhes, não é fácil porque é olhar para um Luan que não existe mais, mas que faz parte de mim. Essas questões todas em relação ao medo de me expor na internet de novo, não expor a cara aqui, voltar a gravar vídeo, é porque é uma das coisas que mais importam para mim. Tudo que acontece aqui tem um peso grande, então tem um peso maior, seja ele negativo, seja ele positivo, e é isso um dos caminhos do medo. Porque o medo aponta para o que importa para você. Você dificilmente vai ter medo das coisas que não são importantes. E a gente tá num momento em que ficou ainda muito mais claro que você precisa estar bem para frequentar as redes sociais. Você precisa estar bem para se expor de alguma forma. Um dos meus objetivos com o canal foi sempre fazer uma bolha de energia positiva, né? A grosso modo, porque não tem como você traduzir em palavras exatas uma experiência ou uma sensação. Mas o objetivo é realmente fazer com que o que eu vivo, o que eu encontro, o que me faz bem, o que melhora a minha energia de alguma forma, a ponto de eu conseguir absorver essas coisas positivas e trazer para o mundo de volta, é o que eu quero que outras pessoas tenham também. Porque é muito ruim você ter depressão, óbvio, né? É muito ruim você estar num relacionamento que não te faz bem. É muito ruim você ficar correndo atrás de relacionamentos que não te fazem bem, porque você não se sente bem. Algumas das coisas que eu mais demorei para fazer foi encontrar algumas palavras para descrever o que eu estava vivendo, a ponto de conseguir pegar essas palavras pelo chifre e ressignificar minha vida de alguma forma. Terapia ajuda muito nisso, olhar pra você ajuda muito nisso, olhar para as coisas que você não quer ver ajuda muito nisso, entender os pontos e os momentos que você tá em negação, onde você não quer ver essas coisas, ajuda muito nisso. E aceitar o fluxo. Uma das coisas mais importantes, aceitar o presente e aceitar o fluxo. Eu não sou um guru, eu estou aprendendo, vou fazer 27 anos, mas eu meio que já cansei de viver a vida da mesma forma, porque era isso que estava me causando
um mal. Dependências, e dependências que eu digo não é só questões de ilícitos ou lícitos ou qualquer tipo de dependência química, mas você precisar de validação de outras pessoas é um tipo de dependência. Você precisar de estar sempre com alguém é um tipo de dependência. Não viver a solitude de alguma forma quando você está bem com você mesmo é um tipo de dependência. Esse é o ponto. E é aí que eu trago a questão do medo de volta. O medo é um sinal importante, ele é um sentimento extremamente importante. Ele te mostra o que é significativo para você. E aí quem decide o que faz é você. A vida é uma escolha e você sempre faz uma escolha. Quando você escolhe não escolher, é uma escolha. E dentro dessas possibilidades que o medo te traz, desses dois caminhos, você escolhe se você foca no medo ou se você foca no que ele te mostrou ser importante. Aquela imagem no Facebook que basicamente diz: fale para outra pessoa o que você sente, porque ela pode ir embora sem saber que ela era importante. Então, assim, um dos medos que eu vejo, que eu vivi, era expressar o que eu sinto em palavras, o que eu sinto sobre alguém, o que eu tô sentindo, seja de positivo ou seja de negativo, o sentimento ruim que eu tô sentindo, o sentimento positivo que eu tô sentindo. Isso é muito difícil. Assim, você pode saber o que você está sentindo, mas como você fala, como você coloca em palavras isso, é complicado. Assim, não é uma questão de pronto, descobri e agora eu vou conseguir falar. Não é assim. Você pega isso e percebe o quão simples é, esse foco, mas que é um foco que você só percebe depois de apanhar bastante. E não é uma coisa que muda de uma hora para outra. É muito difícil ver prática nessa teoria da energia. Aquela questão de o que você foca cresce, o que você ignora deixa morrer, sabe? E aí é que tá. Quando você foca no medo, eu tenho medo de perder, de abandonar, eu tenho medo de me sentir sozinho, eu tenho medo de não ter uma promoção, de não ser bom o suficiente para uma promoção, não ser bom o suficiente para passar no vestibular, de conseguir uma nota boa na prova, você está focando no medo e você está fazendo com que ele cresça. Ele está apontando o que é importante para você: ter uma boa carreira, ter uma boa prova, ter um bom relacionamento, estar com alguém que você goste, a necessidade de estar bem com você mesmo. Então ele está apontando para isso, mas você não está prestando atenção no caminho, você está prestando atenção no medo. É basicamente andar lado a lado, pegar na mãozinha, não ser empurrado, não ser puxado. E nessa teoria e prática do que a gente deixa crescer e do que a gente deixa morrer, a prática tem os sentimentos, que a teoria não tem, né? Então, assim, tem boleto para pagar, tem a faculdade para pensar, tem caos do relacionamento, tem um caos com você mesmo. A prática tem os sentimentos que acrescentam umas variáveis bem interessantes em relação a como a gente vê o mundo. É legal ter em mente que a sua vida é reflexo do que você faz e não do que você fala. E assim, uma das coisas mais importantes é que quem você é hoje é uma soma de todos os seus hábitos do passado. Então, da mesma forma que os seus hábitos hoje vão mudar quem você vai ser no futuro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tenho um fluxo de pensamento um pouco confuso, caótico às vezes, onde eu pego um ponto e aí o outro, e eles meio que não fazem sentido, mas no final meio que faz sentido. Se sinta confortável, caso você queira, né, comentar ali embaixo e me seguir nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, pra gente ver os próximos vídeos que vem por aí. Porque eu sinto saudade daqui. Beijinho!